Comprou uma carteira de fundos imobiliários, vai fazer um novo aporte agora, mas não sabe quantas cotas comprar de cada fundo? Vem que eu te ajudo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é para você que está começando a investir, que já comprou, fez a sua primeira compra de fundos imobiliários numa carteira recomendada e agora você está querendo fazer um novo aporte, ou seja, colocar um dinheiro novo, reinvestir os dividendos que recebeu, mas está um pouco na dúvida de quantas cotas comprar de cada um dos fundos que você tem na carteira. Bate aquela dúvida para você não desbalancear a carteira, que é o que a gente chama, ou seja, fazer com que alguns fundos acabem tendo um peso maior, uma influência maior na sua carteira do que outros. Então, a ideia de ter uma carteira com mais de um ativo é ter diversificação, para que os fundos, o impacto de um não afete tanto a sua carteira, que tenha assim um equilíbrio entre tipo de fundo imobiliário, cada fundo imobiliário em específico, cada segmento e cada classe de fundo em especial. Então, fundo de tijolo, fundo de papel, aí dentro dos fundos de tijolo, laje corporativa, galpão logístico, shopping center, enfim, são inúmeras as combinações de fundos que a gente pode ter aqui. E às vezes você vai fazer um novo aporte que o seu dinheiro não dá para você comprar uma cota de todos os fundos que você tem. Então, por exemplo, para você, digamos que você tenha comprado uma cota de cada um, e para você comprar mais uma cota daqui a um mês ou dois, você teria que dobrar o dinheiro que você tem ali, ou seja, colocar o dobro para poder comprar mais uma cotinha. E às vezes você não tem esse dinheiro para colocar, mas você quer fazer alguma coisa, já pingou o dividendo ali, você tem um pouquinho para colocar e está em dúvida em quais fundos comprar, então fica aquela indecisão. Hoje eu vou te ajudar a como descobrir quais fundos comprar para seguir o balanceamento da sua carteira de uma forma mais equilibrada. Até porque, ao longo do mês, conforme vão passando os pregões que a gente chama, ou seja, os dias em que o fundo é negociado em bolsa, a sua cotação vai variar e o peso dele na carteira também vai mudar. Como assim? Hã? Você começa comprando os fundos da carteira com, por exemplo, o mesmo percentual ali, o mesmo peso deles na carteira. Então, cada um tendo o mesmo percentual de participação dentro da sua posição. Então, vai passando os dias e os fundos vão variando de preço na bolsa. Então, alguns fundos se valorizam, outros se desvalorizam. Quando um fundo valoriza, a cota dele fica mais cara no mercado secundário. O que significa que o dinheiro que você tinha investido nesse fundo agora vale mais. Então você tem mais dinheiro investido nesse fundo em específico, o que pode significar tudo mais constante, que agora você tem um peso maior desse fundo na sua carteira. Então mudou o percentual de participação dele na sua posição, de forma que alguma variação nele vai ter um impacto maior dentro da sua carteira. O contrário também é verdadeiro. Um fundo que desvalorizou, ou seja, diminuiu de preço na bolsa, o dinheiro que você tinha investido no começo, agora é um percentual menor, você tem menos dinheiro investido nesse fundo, então o peso dele na carteira, tudo mais constante, também pode ter diminuído um pouco, o que significa que ele não vai estar tendo uma participação tão grande quanto você gostaria inicialmente. Então, na hora de fazer um novo aporte, é importante a gente ter uma organização para, em primeiro lugar, manter a boa diversificação da carteira, de forma que o dinheiro que você vai alocar, se não der para comprar pelo menos uma cota de cada um dos fundos, que você consiga comprar os fundos certos para manter uma boa diversificação. E, em segundo lugar, para você conseguir organizar os pesos de cada um dos fundos dentro da sua estratégia de investimentos. Então, caso você siga uma carteira recomendada, é muito provável que você tenha uma sugestão de alocação de percentual, que é o que a gente tem, por exemplo, na carteira de R$ 50 aqui do Clube FI, que é a nossa carteira gratuita, aberta ao público, e é ela que eu vou usar como exemplo hoje, para caso você tenha a carteira e queira fazer um novo aporte pequeno, que ainda não seja o suficiente para você seguir, por exemplo, a carteira progressiva de fundos imobiliários do Clube FI, lançada agora em janeiro, que é de uma assinatura do FI Data Básico, que é um plano de entrada também do clube, que é uma carteira que vai progredindo de acordo com o seu aumento de patrimônio. Caso você ainda não se sinta confortável para investir nessa carteira e queira fazer um novo aporte ou só reinvestir os dividendos na carteira de R$ 50, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas esse cálculo aqui serve para qualquer carteira que você siga de qualquer lugar, ou até a própria carteira que você fez para você mesmo, com os seus percentuais de alocação. É só uma forma de você fazer um novo aporte, mantendo os percentuais dos fundos de uma forma mais equilibrada. E para fazer isso, vou abrir aqui um Excel em branco do zero para a gente montar ele junto. Fica tranquilo que se você não tem experiência com Excel, não tem problema nenhum. Isso aqui vai ser um papelzinho de pão mesmo, coisa super básica, daria para fazer até na mão. O Excel é mais para facilitar
Não vou usar nenhuma programação avançada, nada do tipo. É mais para mostrar a lógica do raciocínio. E aí você escolhe a forma de fazer. Quer fazer num caderno em casa? Pode fazer. Quer fazer com uma programação mais avançada, puxando dados automáticos? Pode fazer também. É mais para você compreender como fazer e replicar para sua carteira de investimentos, seja ela qual for a que você segue, nos percentuais que você segue de investimento. Então, vamos lá para o nosso Excel. E aqui a gente vai precisar inicialmente de algumas informações para poder fazer esse rebalanceamento. A primeira é o valor que a gente tem investido na carteira, quantos fundos a gente tem, o dividendo que a gente recebeu no período, então desde o nosso aporte anterior até esse aporte de agora, que vai ser o dinheiro que vai estar parado na sua conta da corretora. Então, se você tem uma conta, por exemplo, que você só tem esses fundos imobiliários, o dinheiro que tiver em saldo, se você não mandou nenhum dinheiro novo, vai ser o saldo dos dividendos que você recebeu. Então, se você só tiver esses ativos na conta, fica mais fácil. É o saldo que você tiver ali parado são os proventos recebidos. Caso não, você pode olhar suas notas de corretagem, seu extrato de dividendos, de proventos recebidos e separar ali tudo que você recebeu de dividendo dos fundos imobiliários para fazer esse novo aporte. Claro, um novo aporte, né? Então, se você for colocar dinheiro novo, não só os dividendos recebidos, aqui é que você coloca o valor que você vai aplicar e aqui o novo valor investido. Então, o novo valor da carteira considerando o novo aporte e o reinvestimento dos dividendos. Agora, da onde eu vou tirar essas informações, né? Se você segue alguma outra carteira, pode pegar da sua conta, mas se você segue a carteira de R$ 50 lá do Clube FI e você comprou ela mais ou menos na mesma época que o professor Mira e o Danilo lançaram essa carteira, eu vou te mostrar como achar essas informações caso você não tenha anotado. Então, vamos primeiro para o Clube FI e a gente volta aqui para o nosso Excel só para mostrar como pegar essas informações. Bom, então aqui no site do Clube FI, pode vir aqui em Serviços e Research, Carteiras Recomendadas. Desce um pouquinho e aqui você vai ter diversas carteiras do fundo do Clube FI. A depender da sua assinatura, você vai ter acesso a elas. E aqui tem R$ 50 em FIIs, que é justamente a carteira que a gente vai utilizar hoje como base. Pode vir aqui na aba de posição consolidada. E aqui a gente tem todas as informações dos fundos da carteira, o que a gente tem investido, quanto que a gente recebeu de proventos desde a nossa primeira aplicação, e o preço que a gente pagou em cada fundo. Então, eu vou utilizar isso aqui como base, como se fosse a minha carteira, em que eu vou fazer um novo aporte. E aí você utiliza os dados da sua própria carteira. Se você tiver cadastrado aqui no clube, vai estar muito mais fácil para você pegar as informações. Caso você não tenha carteira aqui, pode puxar direto da sua corretora. Então, só para mostrar aqui para vocês onde é que estão as informações que vamos usar. O valor investido na carteira, os proventos recebidos aqui, os fundos que a gente tem na carteira e o preço que a gente pagou em cada um. Então, é o preço que a gente pagou não, o preço em que eles estão agora, que é justamente o quanto que eles estão na nossa carteira hoje, que vai ser esse preço aqui. Então, voltando para o nosso Excel. Vou começar a colocar as informações, deixei a colinha aqui do lado do Clube FI para pegar os dados e jogar aqui no nosso Excel para ficar mais fácil. Então, aqui, de valor investido na carteira, vão ser R$ 44,93, que é o que a gente tem hoje da carteira de 50. Os fundos são 5. O dividendo recebido no período foram R$ 3,85. O novo aporte que a gente vai fazer, eu vou fazer um aporte aqui de R$ 40. E o novo valor que a gente vai ter investido vai ser uma soma. Então, você pode colocar igual, clica na célula do valor investido, então o valor que eu tenho hoje na carteira, mais o dividendo que eu recebi, mais o aporte novo que eu vou fazer, então o dinheiro novo que eu vou colocar na carteira. Clique em Enter e aqui vai dar o valor do nosso novo aporte. Vou colocar tudo isso aqui em financeiro, tá? Só para ficar mais visual. O que é quantidade, o que é dinheiro mesmo. E pronto. Aí aqui vamos colocar novas informações para a gente acompanhar. Vamos fazer uma tabelinha simples. A primeira coluna, vamos colocar os fundos que eu tenho na carteira. Em segundo lugar, quantas cotas eu tenho de cada fundo. Vou precisar também do preço dos fundos hoje, total investido, percentual ideal da alocação, então quanto que é o percentual que eu quero que cada fundo tenha dentro da minha carteira. O financeiro ideal para cada fundo, então esse percentual corresponde a quanto financeiramente, para ficar mais fácil. E a diferença entre o que eu tenho investido hoje e o que eu tenho que ter idealmente investido nesses fundos. E aqui vão ser as novas cotas que eu preciso comprar
de cada fundo com esse novo saldo e esse percentual de alocação que eu quero seguir. Então, aqui vamos começar a preencher. Na carteira de 50, temos o BTCI 11, o CPTS, o GALG, o VEGIR e o VIUR. Temos uma cotinha de cada um, aí fica mais fácil, né? O preço hoje está R$ 9,97. Opa, por aqui em financeiro. Aqui vai ser porcentagem. Aqui, financeiro também. Então, foi 9,97. Tá 9,97 o BTCI. 8,42. 909. 966. 779. Esse preço, tá, pessoal? Eu peguei lá direto do Clube FI, que te dá a cotação em tempo real, mas você pode pegar também de qualquer outra plataforma, home broker que você utilize. E se você já usa alguma plataforma mais avançada de trading, você tem a opção de utilizar, por exemplo, o RTD, que puxa automaticamente as informações de cotação em tempo real, traz direto para o Excel. Mas caso você não tenha isso, não tem problema, tá, pessoal? Quando você for fazer o rebalanceamento, que é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo da frequência que você consegue fazer novos aportes e reinvestir os dividendos, aí você coloca na mão também os preços, não tem problema algum. Lembrando que se você for fazer isso durante o dia com o pregão aberto, o preço oscila muito. Então é bom você dar uma gordurinha ali para você ter certeza que você vai conseguir fazer a conta certa e não acabar comprando a mais e faltando dinheiro. Nos fundos imobiliários, o preço não oscila muito ao longo do dia, é menos volatilidade do que as ações, por exemplo. Então, não precisa ter uma gordurinha tão grande. Às vezes, 1 ou 2 centavos para garantir ali é bom. Aqui, como já está o pregão fechado, eu vou utilizar o preço que está lá, mesmo só para a gente ter uma ideia de como fazer, tá? Então, o valor investido é muito simples, vai ser igual ao número de cotas que eu tenho, vezes, que é o asterisco, o preço que está hoje esses fundos. Arrasto aqui para baixo. E aqui, só para confirmar, você pode colocar um igual, soma, abre parênteses e seleciona todos esses valores investidos. Dá um Enter e esse valor tem que ser igual ao valor investido da carteira que eu coloquei anteriormente para ter certeza que não está faltando nenhum dinheiro aqui, né? E qual que é o percentual ideal? Nessa carteira de 50 é mais fácil, porque a gente utilizou uma alocação em que cada fundo vai ter o mesmo peso. Então vamos supor aqui 20%, como são 5 fundos, se a gente dividir 100% da carteira por 5, vai dar 20%. Então cada fundo tem uma participação de 20% na posição total da carteira. Então só para confirmar, puxa essa soma para o lado, a gente vai ter aqui, em formato de percentual, 100%. Então é isso aí mesmo, esse é o percentual correto. Agora, se você segue uma outra estratégia de investimentos que usa pesos diferentes, você coloca aqui o percentual ideal de alocação. Então, digamos que você queira eu quero ter mais peso nos fundos de tijolo agora por algum motivo. Então, vou botar aqui o GALG com 30 e vou pôr esse aqui com 15 e esse aqui com 15. Menos peso no fundo de papel. Pronto, continua 100% e aí você vai mudar os pesos de alocação. Não é isso que a gente vai seguir aqui hoje, só para simplificar, tá? Vou colocar todos com o mesmo peso, mas o racional é exatamente o mesmo para aquilo que você quer seguir. É só mudar os percentuais, mas o cálculo é exatamente igual. E o financeiro ideal, basta a gente multiplicar, então, esse percentual vezes, que é o asterisco, o novo valor da carteira. E aqui eu vou fixar esse valor. Como a gente faz isso? Na frente do Bzinho, que é o que seleciona a coluna, vou colocar um cifrão. E na frente do 6, que é a linha, vou colocar também o cifrão. E aí a gente fixou a célula. Por que eu fiz isso? Porque eu posso só arrastar para baixo e pronto, vou ter esse cálculo para todos os fundos. Aqui é tudo igual, né, gente? Porque esse percentual é igual para todos os fundos. Mas se fosse diferente, seria a mesma coisa. E a diferença vai ser igual o financeiro ideal que eu quero ter investido em cada um dos fundos imobiliários, menos o que eu tenho investido hoje. E vou dar um Enter, arrastar isso aqui para baixo, e essa vai ser a diferença. Então, quanto de dinheiro que está faltando eu alocar nesse fundo aqui para eu ter o valor ideal de investimento para manter os pesos de 20% em cada um deles, que é o peso que a gente escolheu aqui. Esse é o valor. E para descobrir quantas cotas eu preciso comprar para manter esse balanceamento? Aí eu vou colocar igual essa diferença aqui dividido pelo preço do fundo hoje e dar um Enter.
Eu vou arrastar isso aqui para baixo e vai dar isso para todos os fundos. Para ficar mais visual, eu vou diminuir aqui as casas decimais, tá? Vou deixar duas casas. Você pode até deixar menos, pode deixar uma para ficar mais claro. Mas aí você corre o risco, nesse caso aqui em específico, de comprar mais. Porque se eu comprar uma cota de cada um, vai passar o valor do novo aporte que eu tenho mais os dividendos. Então, nesse caso aqui que é mais sensível, eu estou utilizando um orçamento bem apertado, não está sobrando um centavo. Eu vou deixar mais casas decimais para a gente visualizar melhor. Então, o que eu tenho aqui? Que com o dinheiro novo que eu colocar, eu vou comprar uma cota do CPTS e uma cota do VIUR. Isso aqui, em financeiro, vai dar uma vez o preço do CPTS, puxar aqui para baixo, fazer para todos, né, só para ficar linear. Eu vou fazer uma soma aqui só do valor do CPTS que eu vou comprar, mais o valor do VIUR que eu também vou comprar. Isso aqui vai dar R$ 16. Mas, Lana, eu vou aportar R$ 43,85, que é o nosso novo aporte, mais os dividendos recebidos no período. E vou investir só 16, vai ficar sobrando um dinheirão aí na minha conta. O que eu posso fazer? Nesse caso aqui, que é sensível, o valor financeiro, eu posso olhar aqui nos percentuais, né, nessa diferença aqui de novas cotas, qual que está mais perto de um para a gente fazer as alocações por ordem, então, decrescente no caso. Então, primeiro eu vou comprar o fundo que tem aqui o maior número. Então, 1,28 é o maior, beleza, eu vou comprar. Esse aqui acima de um também vou comprar. Agora, abaixo de um, qual que está mais perto de uma cota? Porque eu não consigo comprar a cota quebrada, né? Tem que comprar uma cota inteira. Então, no caso aqui vai ser o GALG. Então, se eu adicionar aqui nessa soma o GALG, que está 0,95, está bem pertinho de um, aí já vão ser R$ 25,30. E aí, qual que é o outro próximo, que está mais perto de um, vai ser o VGIR. Então, eu vou somar aqui mais uma cota do VGIR. Pronto, vou ter R$ 34,96 aplicados, que já está mais perto do valor total desses 43 e pouquinho. Por quê? Ah, Alana, vai ficar faltando só um fundo. Se eu colocar ele aqui, vai ultrapassar o valor. Vai ficar faltando R$ 1 e um tantinho. Então, como eu não quero ultrapassar, eu vou tirar esse fundo aqui e vou deixar só esses outros, tá? Aqui, gente, é porque eu tô sendo bem rigorosa no valor, para vocês verem como fazer mesmo, porque é natural a gente às vezes só ter um valor específico para investir. Se eu não tiver nada mais para colocar, vai fazendo desse jeitinho, vai fazendo as contas, é natural que sobre um pouco de valor. Aqui vai sobrar alguns reais na sua conta, fica para o próximo aporte que você fizer, próximo rebalanceamento. Agora, às vezes você tem um valor maior, para investir, não tem problema de passar um pouco o valor, aí beleza. Aí você segue, pode fazer o arredondamento aqui. Então você coloca aqui 100 casas decimais, pronto, vai dar uma cota de cada um. Vai passar o valor que eu vou aportar mais dividendos? Vai passar. Mas se não for um problema para você, então segue assim que fica mais prático. Agora, se você tiver com dinheiro contado, pode seguir dessa forma. Vai adicionando aos poucos aqui na soma os fundos de acordo com uma ordem decrescente, do maior para o menor, até fechar o valor abaixo do que você tem para aportar. E aí você sabe quais fundos comprar para manter o seu balanceamento aí mais ou menos apropriado. Então essa é a forma de fazer o rebalanceamento da sua carteira, fazendo um novo aporte e comprando novas cotas do fundo. E assim, né, gente, como eu falei, esse cálculo aqui serve para qualquer outra carteira, qualquer outros pesos que você quiser colocar, qualquer outro aporte. Então, você tem uma planilhazinha pronta ali, isso aqui é um papelzinho de pão, né, gente? Um negócio super simples, não é difícil de você fazer e já fica super mais fácil na hora de você fazer o seu novo aporte. Então, siga esse racional para a carteira que você tem aí, e aí já fica muito mais fácil. Se você já entende um pouco mais de Excel, dá para fazer algumas automações a mais aqui, puxar os dados automaticamente, fazer até alguns gráficos, enfim. Mas lembrando que, para acompanhar a performance da carteira, o jeito mais prático de fazer é cadastrar a sua carteira lá no Clube FI, que vai te dar mensalmente, aliás, diariamente, o valor de proventos recebidos, valorização da carteira no dia, desde que você investiu, com gráfico de percentual de alocação, enfim, e o PVP de cada um dos fundos, qual que é a diferença de preço de que você comprou até agora, a valorização de capital de cada um, em específico, e da carteira como um todo. Então, é realmente uma plataforma já feita para você não ter trabalho. Basta cadastrar lá o fundo que você tem, o número de cotas e o preço que você pagou, e o Clube FI faz todo o resto do trabalho. O trabalho que você vai ter é montar uma planilhazinha assim super simples para saber
como fazer o rebalanceamento da sua própria carteira. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês a fazer novos aportes na carteira e manter os percentuais dentro de cada alocação para não desbalancear a sua posição. E se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Até uma próxima!